graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Graças a Deus. O Senhor está neste lugar para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João 14. João 14. Amém? João 14. O Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele vai ministrar isso para os seus discípulos, porque está chegando a hora dele ir para o Pai e Ele vai preparar os discípulos dele, o caminho da verdade. Mas o homem sem o Espírito Santo, ele é incrédulo. Ele olha a aparência, ele não olha o coração, ele olha a aparência. Mas Jesus, ele vai ministrar para os seus discípulos a importância de ter o Espírito Santo. E nós vamos aprender com Jesus. Amém? Então abra a sua Bíblia aí no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos achou em nome do Senhor Jesus? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Observa que Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em Jesus. Ele está aqui ministrando para os seus discípulos que na casa do Pai há muitas moradas. Ele está dizendo para onde ele vai. Ele está dizendo para o discípulo, logo mais eu vou ser crucificado, para que se cumpra aquilo que foi dito em meu respeito, que eu viria para resgatar o mundo que estava perdido. E se Jesus não tivesse vindo para resgatar a igreja, nós hoje não teríamos o privilégio de ter o Espírito Santo morando dentro de nós, porque o Espírito Santo só foi entregue para a igreja quando Jesus subiu. Só que você vai observar aqui, observa-se aqui no 3. E quando eu for, eu vou preparar lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhece o caminho. Jesus está dizendo, olha, os discípulos, 12 discípulos, vocês sabem o caminho que eu estou indo. Eu estou indo morar no céu, eu estou indo para a minha pátria, estou indo para lá, preparar o caminho, preparar a minha mesa, o meu banquete para vocês. Só que aqui você vai observar que Tomé vai fazer uma pergunta para ele. Jesus vai estar dizendo que vai preparar um lugar para o discípulo, mas na hora que Jesus vai ministrar tudo isso, Tomé vai fazer uma pergunta para Jesus. Às vezes isso acontece no meio da igreja. Jesus está falando conosco, Jesus está operando e o povo está disperso. Por quê? Falta entendimento? Falta palavra? Não. Falta o Espírito Santo para convencer o homem da verdadeira fé, da verdadeira palavra. Mas olha só o que ele vai dizer. Jesus disse tudo isso. Vocês sabem para onde eu vou, o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não conhecemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus já falou para ele, eu estou indo morar no céu com meu Pai, estou indo para o céu preparar um caminho para vocês. Não é o caminho na terra, é o caminho da salvação. Mas Tomé, um homem incrédulo, sem o Espírito Santo, depois Jesus fala, vocês sabem para onde eu vou, porque Jesus ensinou a palavra, Jesus andava com eles, ministrava para eles, ensinava para eles, falava da verdade, falou da importância de ouvir a palavra, de estar nos pés de Jesus, ouvindo as ministrações. Viram vários milagres, viram vários sinais, mas Tomé, depois que Jesus fala tudo isso, ele vai perguntar, não sabemos o caminho. Aí Jesus vai dizer para ele o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. E muitas das vezes nós olhamos errado, nós vamos ao Pai sem buscar o nome de Jesus.
Ninguém chega a Deus, ó Deus, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero o Espírito Santo. Ele não vai ouvir, porque Jesus é o caminho. Eu só tenho acesso ao Pai pelo nome de Jesus. E Jesus está falando para o discípulo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Quem vem a mim não perece e não tem fome. Por quê? Porque Jesus é tudo isso. Ele é o alimento da igreja. E ele deixa o Espírito Santo como intermédio da igreja. E observe o que ele vai dizer aqui, no 7. E se vós me conhecesses, a mim também conhecereis ao meu Pai. Desde já o conheces e tendes visto. Aí Jesus vai dizer para Tomé: olha, está me vendo, Tomé? Você está vendo Deus, porque Ele é a imagem e semelhança do Pai. E eles não estavam ainda com o coração aberto, porque ainda não havia acontecido o batismo do Espírito Santo. Observe-se quando o Nicodemos vai fazer uma visita para Jesus, Jesus vai falar para ele assim: é preciso nascer da água e do Espírito. Hoje a igreja, depois da morte de Cristo, da morte de Jesus, que Jesus ressuscitou, subiu ao Pai, Ele envia o Espírito Santo. A igreja, para ser salva, para receber as promessas de Deus, primeiramente tem que descer no batismo nas águas. Jesus disse isso para Nicodemos. Ele conhecia a palavra, ele era doutor da lei, conhecedor da letra, mas faltava-lhe algo para ele que Jesus não poderia dar para ele naquele instante, nem para seu discípulo, porque Jesus ainda estava cumprindo o chamado dele na terra. Enquanto Jesus não fosse crucificado, subisse aos céus, o Espírito Santo não poderia vir. Por isso que eles eram incrédulos, por isso que eles não entendiam a palavra. Jesus tinha que explicar minuciosamente, esmiuçar a palavra de uma forma muito explicativa para o seu discípulo, porque senão eles não iam entender. Mas hoje é diferente com a igreja, porque nós temos o Espírito Santo, e quando eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está testificando ao seu coração a palavra de Deus. Às vezes o pastor está falando algo, Deus está falando comigo também, porque quem tem o Espírito Santo fala ao coração. Eu estou ministrando a palavra, o Espírito Santo está falando com você as direções que você precisa tomar, as direções, os caminhos que você precisava seguir. Por que Jesus foi paciente com o discípulo em voltar e ensinar para Tomé e os outros que estavam com ele? Porque eles não tinham o Espírito Santo. É tanto que, se você observar, que os fariseus vão questionar Jesus: por que os discípulos não jejuam? Por que seu discípulo não jejua? Por que eu não vejo eles orando? Jesus vai falar assim: ainda não fui ainda ao Pai, mas vai chegar a hora que eles terão que jejuar e terão que orar, porque Jesus estava com eles. Por isso que Jesus tinha paciência de ensinar, porque quando Jesus sobe, você observa que no dia de Pentecostes, Pedro já não era o mesmo homem. Ele já não estava ministrando da mesma forma que ele ministrava. É tanto que quem ouviu Pedro ministrando depois do batismo do Espírito Santo, falou: não é mais o mesmo homem, porque Jesus tinha cumprido a palavra. A igreja não pode negligenciar o Espírito Santo, porque ele é importante. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que salva, é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que transforma os corações, porque ele é um só em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são um, e eles estão ligados, e Jesus vai explicar para eles. Mas observa que há mais incredulidade quando não há o Espírito Santo. Observa-se aqui no próximo: e disse-lhe Filipe, olha o que Filipe, Jesus explicando, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus acabou de falar: quem vê a mim vê o Pai. Aí Filipe vai fazer a pergunta: Jesus nos mostra o Pai. Mais uma vez, um homem sem o Espírito Santo, ele é incrédulo, ele não tem conhecimento, a palavra está sendo ministrada, ele não estava entendendo nada. Mas Jesus
Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu diz para mim, mostre-me o Pai. Jesus, com muita paciência, vai dizer isso para Filipe: não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Credes em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Credes-me, ao menos por causa das obras que eu fiz. Aí Jesus vai falar assim: ó Filipe, ó Tomé, creia pelo menos então. Se tanto tempo que eu estou com vocês, intimidade com vocês, está certo que o Espírito Santo ainda não veio. Jesus com paciência explica para ele: mas se você não crê, se você não está acreditando que eu sou o Filho, aquele que foi enviado pelo Pai, imagem e semelhança do meu Pai, então crê, filho, pelas obras que eu fiz. Jesus vai falar isso com ele: então crê pelo menos pelas obras. Olha como isso é importante, né? E observe isso aqui que ele vai dizer no 12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as obras maiores que estás, porque eu vou para o meu Pai. Olha ele dizendo: vocês estão me vendo agora, mas eu estou aqui cumprindo um chamado, e eu vou subir para o meu Pai, e vocês não vão me ver mais. Jesus estava explicando para eles, preparando o coração dos discípulos. E se você observar, olha o que ele vai dizer no 13: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Não é coisas materiais que Jesus estava explicando aqui para os seus discípulos. O que Jesus queria que eles entendessem, que eles não estavam entendendo a palavra, porque faltava o Espírito Santo. Faltava o dom mais precioso que a igreja tem, é o Espírito Santo. E você vai ver aqui que Jesus vai continuar dizendo, pula aí para o 25. E tendo-vos dito, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está vendo? A palavra estava sendo ministrada no coração dos discípulos. Jesus estava explicando para eles: na casa do meu Pai há muitas moradas. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Explicando para eles: se vocês não creem em mim, mas creem nas obras que eu faço. Aí Jesus vai falar assim: um dia vocês vão lembrar daquilo que eu ensinei vocês. Porque quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, os discípulos lembrou dos ensinamentos de Jesus. A visão deles se abriu. A visão deles já não era uma visão mais cega. Vamos agora para Zacarias. Eu quero que vocês vão lá para Zacarias. Eu quero mostrar para vocês a importância do Espírito Santo para o povo. Jesus estava aqui cumprindo a palavra, cumprindo a missão dele. E Zacarias, no Velho Testamento, Deus vai mostrar para ele a visão da importância do Espírito Santo. Olha aqui, Zacarias 4. Se você não conseguiu abrir, eu vou ler aqui para vocês prestem atenção. O anjo do Senhor que estava comigo voltou e despertou-me como um homem que se é despertado do sono. Zacarias vai ter uma visão. Ele estava em um sono. E chega o anjo ali e desperta ele. Zacarias, acorda, porque eu quero te mostrar algo espiritual. Eu quero te mostrar algo futuro. Eu vou enviar Jesus, porque, preste bem atenção, o homem, quando estava no jardim do Éden, ele tinha conexão diretamente com Jesus. Ele tinha tudo, não faltava nada com o homem. Então, Deus era o sol que brilhava, Deus era aquilo que eles precisavam, o alimento, Deus era o refúgio, Deus era a proteção, Deus era tudo para Adão e Eva. Mas quando Adão e Eva pecam,
eles são expulsos do jardim do Éden. Deus expulsa eles, manda eles embora. E eles perdem a proteção. Aí acontece que a humanidade fica sem proteção. Vai vir o Espírito Santo para alguns reis, para alguns profetas, mas não vai fazer morada, porque o homem ainda não tinha vindo Jesus para cumprir aquilo que os profetas diziam, que viria o Messias e iria resgatar aquilo que Adão e Eva tinham perdido, a presença de Deus dentro da gente. E aí Zacarias, o profeta, vai ser despertado. Ele vai ser despertado de um sono. Ele estava ali disperso, dormindo, e o anjo vai balançar ele, vai acordar ele. E isso muitas das vezes vai acontecer com nós da igreja. Jesus vai ter que dar um despertamento, porque o Espírito Santo é importante para a igreja. O Espírito Santo é o presente gratuito que Deus dá para o seu povo. E aqui o Zacarias vai aqui no 2. E disse-me, que vês? E eu disse, olho e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada das lâmpadas, que estão no seu topo. Igreja, quando teve um ataque em Israel, o templo foi destruído. E aí, tudo que tinha lá foi destruído. E esse castiçal que Deus deu uma ordem para Moisés ser feito, se perdeu. Foi perdido. Mas Jesus já estava preparando que ele não ia mais precisar de morar em um templo, de um sacerdote tem que ir até Jesus para fazer o sacrifício. Você agora tem um livre acesso de bater o joelho aonde você estiver, de pé, sentado, lavando prato, lavando roupa, seja onde você estiver, falar com Jesus, livre acesso. Mas na época de Moisés, quando Deus deu a visão para ele fazer o tabernáculo, fazer o castiçal, fazer isso, o homem não poderia, qualquer homem, entrar lá dentro. E Deus está mostrando isso, essa visão para este homem aqui, que o castiçal agora estaria no meio da igreja, que é o Espírito Santo que estaria dentro da igreja. A igreja se torna para Jesus um castiçal, e o Espírito Santo é o azeite que derrama sobre o seu povo. E muitas das vezes nós estamos dispersos dentro da igreja, não estamos buscando. E você pode observar que quando o Espírito Santo veio para a igreja primitiva, para os discípulos, eles estavam orando. Eles estavam orando. Eles não estavam dormindo, eles não estavam fora da presença de Deus, eles estavam esperando a promessa. Mas eles estavam orando, buscando e adorando o Senhor. Foi assim que houve o primeiro batismo no Espírito Santo. Mas você vai observar, olha o que Jesus vai dizer, que Deus está dizendo aqui, o anjo. No 2, e disse-lhe, que vês? E ele disse, olho e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, 7 canudos, uma para cada das lâmpadas, que estão no seu topo. E por cima dela 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Respondi, dizendo ao anjo, que falava comigo, Senhor meu, que é isso? Ele deveria entender que ele estava vendo uma visão daquilo que era do primeiro castiçal que Moisés tinha feito. Moisés teve uma visão e Deus falou, faça conforme você viu no céu. Ele não deveria ter perguntado, porque aqui, se você observar em Êxodo, vai estar descrevendo como era o castiçal daquela época. Mas esse profeta era muito novo, provavelmente ele não viu. Mas só que ele vai perguntar, o que é isso? Aí no 5, então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabeis tu o que é isto? E ele disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, assim diz o Senhor. O Senhor está dizendo assim, vai vir Jesus, ele vai morrer, ele vai tirar as chaves da mão do diabo, ele vai resgatar a igreja não vai precisar mais de um sacerdote para levar a oração a mim, a igreja
igreja vai estar livre para adorar e buscar eu quantas vezes for necessário. Mas a igreja da atualidade está fazendo isso? Não. A igreja da atualidade está buscando primeiro a sua vontade, os seus desejos, e estão deixando Deus para o último tempo. E Deus está à porta voltando. Essa semana eu recebi uma notícia de um marido de uma ex-cliente minha que, do nada, fazendo feira, pegou a sacola, quando abaixou, caiu e morreu. Não deu tempo ele se reconciliar com Deus. Não deu tempo de fazer a oração, dizer: Senhor, recebe o meu espírito. O tempo dele acabou. Homem novo. E às vezes nós achamos que Jesus só vai voltar quando for nas nuvens. Jesus está voltando para muitos. Muitas pessoas estão morrendo do nada. E aqui você observa que Zacarias está tendo a visão. Não vai ser por força nem violência. Por quê? Quem vai convencer o homem do pecado? É o Espírito Santo. Não vai ser eu, não vai ser o pastor, não vai ser o obreiro, não vai ser você, vai ser o Espírito Santo. Como o homem vai convencer? Através do seu testemunho, através da tua conduta, da tua vida espiritual, das tuas orações, daquilo que você faz para com Deus. É assim. E essa visão aqui era para Jesus, viu? Que não haveria mais um castiçal, que não haveria mais isso. E a gente vai ver isso lá em Apocalipse. Vai lá para Apocalipse, que eu vou te mostrar o que é esse castiçal aqui. Vai lá para Apocalipse, final da Bíblia, só para você entender. Apocalipse 1:12. O que é o castiçal hoje? Olha aqui, 1:12. E virei-me, aqui é João, né? Ele ouviu a palavra de Jesus, dizendo para as diretrizes para a igreja daquela época, e aqui hoje é para a igreja atual, né? E virei-me para ver quem falava comigo. Apocalipse 1:12. E virei para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Quem são os 7 castiçais de ouro? É a igreja. O castiçal era algo, não sei se vocês conseguem lembrar, era algo que tinha tipo isso aqui, um pezinho aqui assim, e os negocinhos de colocar os azeites em cima. Eram 7. Aí Jesus vai dizer aqui para João: hoje o castiçal não é mais aquilo que era representado no templo de Moisés. E o profeta Zacarias, que não conhecia o que era o castiçal, provavelmente, como o templo foi destruído, ele não chegou nessa época de conhecer o castiçal, provavelmente não ensinaram ele. O castiçal era isso. Ali o sacerdote entrava e fazia, e não poderia deixar aquele azeite secar, porque ali representava a presença do Espírito Santo. E hoje a igreja é isso, representa esse castiçal. E o Espírito Santo, que é o óleo, representa o corpo nosso, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, você é importante para Jesus. Mas a igreja hoje não está buscando mais o Espírito Santo, não está se importando com o Espírito Santo. Quando começa a busca aqui, as pessoas se cansam, as pessoas ficam dispersas, porque não é importante o Espírito Santo. E Jesus quer que você busque, porque aqui, e no meio dos 7 castiçais, preste bem atenção, um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus. Jesus está no meio da igreja. Ele agora está no meio, ele não está lá fora, ele está dentro. A igreja somos nós. E aqui ele vai dizer: vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido até os peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aqui sabe o que ele está dizendo? A presença. Como era Jesus depois que ele foi crucificado, humilhado, massacrado por mim e por você. Jesus não morreu por aquele que vai se perder, não. Ele morreu para aqueles que vão para o céu. Morreu para todos, mas nem todos reconhecem isso. Nem todos que estão na igreja vão entrar no céu, igreja. Infelizmente isso.
quantas notícias ruins que a gente vê de pastores que caem, de obreiros que caem, de membros que caem, de igrejas que estão frias, de igrejas vazias, e quando você vai numa festa do mundo, a igreja, a festa está cheia, e muitas das vezes dos crentes, que deveria renunciar à carne, mas estão lá nas festas do mundo. E se Jesus voltar? Aí você diz, mas eu não sou batizado. Mas conhece a verdade. Ninguém aqui é inocente mais, a não ser o bebezinho que está no colo dela ali. Que Deus não vai cobrar nada desse bebê, porque ele é um bebezinho. Mas da gente ele vai cobrar. O pouquinho de conhecimento que você tem é suficiente para Deus, no dia do juízo, ele te buscar. Ele buscar algo que ele te pediu e você não renunciou. E o que Jesus quer é morar no meio, dentro da igreja. Ele não quer só estar fora da sua vida, você chamar ele só quando você precisa. Ele quer também fazer parte da mesa, sentar na mesa com você. Ele quer fazer parte da sua vida. É isso que Jesus quer. Ele não quer ser chamado só na hora de aflição, só na hora que você está em apuros, mas ele quer fazer parte das suas alegrias também. E aqui, para nós finalizarmos, no 15: e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra, que significa a mão direita, 7 estrelas, e a sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como a sua força resplandece. Sabe o que isso significa? Que Jesus está observando tudo. Ele está dentro. Hoje ele está aqui. Ele está aqui, não tenha dúvida. Que Jesus está aqui hoje. Que o Espírito Santo está nessa igreja. Não importa a quantidade, não importa. Mas ele está aqui hoje. Ele falou que ele estaria no meio da igreja, que ele estaria visitando o seu povo, que ele estaria como um castiçal, como óleo precioso, com o Espírito Santo. Ele está, não tenha dúvida disso. E a igreja precisa entender isso. E aqui, se você observar, pule aqui, para nós finalizarmos, para o 19. Escreve essas coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. Os mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja. Sabe o que significa? Que eu aqui hoje estou representando um desses anjos. Eu estou aqui representando um desses anjos. Estou pregando a palavra para vocês. E eu represento esse anjo aqui que o Senhor está falando. Não é o título. É tanto que eu não gosto nem que me chame pelo meu título. Irmã Patrícia, suficiente. Patrícia é suficiente. Eu não preciso fazer a obra pelo título que Deus me deu. Não preciso disso. Eu só preciso ser reconhecido por Jesus. O homem é falho, o homem é pecador. O homem não vale nada sem Jesus. Mas quando ele tem Jesus, ele é uma bomba atômica no inferno. E aqui Jesus vai explicar, como eu já tinha dito. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, os castiçais de hoje somos nós. Somos nós. Amém? Então, essa é a palavra de Jesus que eu entrego para vocês hoje. E quando o Espírito Santo veio para os seus discípulos, eles estavam unanimemente orando, buscando. Então o Espírito Santo vai vir na sua vida quando você estiver buscando ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus? Graças a Deus.